Olá, olá pessoal, nosso boa noite, o nosso abraço a você internauta que nos acompanha pela TV Informativo Regional. De costume, nas segundas e quartas-feiras, a gente abre um espaço para realizarmos aqui na nossa TV, no nosso canal, as nossas entrevistas de costume. Mas hoje, devido à campanha eleitoral e à correria que está no nosso dia a dia, hoje abrimos um espaço nessa quinta-feira, diferente das segundas e quartas, abrimos um espaço diferente para a gente conversar com o doutor João Batista de Moura, ele que é advogado e ex-procurador do município da Pedra. É muito importante que você, internauta, possa estar compartilhando a nossa conversa de hoje para que possamos chegar aos lugares mais longínquos nessa grande conversa que vai começar a partir de agora. Então você, internauta, possa estar compartilhando a nossa conversa com o doutor João Batista, que já vem aí para as suas considerações iniciais. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. É uma honra, uma alegria muito grande estar dividindo esse espaço com o senhor nessa noite. Eu que agradeço, Di, você agora que está no meio da família, casado com a prima de minha esposa, Amália, filha do amigo nosso e parente de Leontina também. Eu que fico agradecido aqui pelo convite que você me formulou e estamos aqui à disposição do amigo. É muito importante que você, internauta... Não, você aumentou? É muito importante que você, internauta, possa estar compartilhando a nossa conversa de hoje. E, doutor João, fala para a gente aí um pouco da história de doutor João Batista. A minha história é por demais conhecida. Eu sou filho de um agricultor com uma agricultora, e o papai já não está conosco, mamãe ainda, graças a Deus. E lá vivíamos no curral, perdemos tirar leite com 7 anos de idade, mais papai. E do curral saímos para Arco Verde, onde trabalhamos lá no comércio. Depois tive o sonho de estudar e fomos para Recife estudar lá. Como pobre, como filho de pobre, procuramos sempre alcançar esse objetivo, lutar por essa história, que era um sonho para a gente. Mesmo saindo de casa, sentindo muito, desde novo, quando saía, sentia que só quando deixava a casa papai e mamãe a gente chorava demais. Todos nós era um negócio, era um choro só. Um choro para sair, um choro quando chegava. Ali a gente vivia em casa e era um período muito bom. Mas tudo passa, a gente tem que conseguir, fica envelhecer, sai de adolescente, vira jovem, adulto, tem que lutar, às vezes tem que sair de casa para tentar sobreviver lá fora. E fui para lá, para Recife, lá estudamos e fizemos o possível e aqui chegamos, voltamos para a nossa terra natal, onde todos sabem, fui 3 mandatos de vereador, depois candidato a prefeito em 2004. E aí, às vezes você acha que a vitória é uma derrota, e uma derrota pode ser uma vitória, mas aí nós disputamos de cabeça erguida, sem vender alma ao diabo para chegar, e eu disse isso na época. Eu queria ser prefeito para fazer diferente, da forma que eu sei, da forma que eu gosto de fazer, de lutar para a minha cidade, a cidade que eu amo, que defendo com unhas e dentes, que corro atrás, sempre fiz assim, mas não deu certo. Mas Deus tem um plano nas nossas vidas, às vezes não é o que nós queremos, é o que Deus quer, mas aqui estamos firmes na luta. E desta feita, nessa oportunidade, aqui à disposição do amigo, para aproveitar nesse instante, que não é todo dia que nós temos um momento desse. A gente está ao vivo aqui e o pessoal está comentando aqui do som que está chegando baixo aqui. Deixa eu ver o microfone de João. Aumente mais isso aqui. Deixa eu ir para aí. Segura isso aqui, João. Vamos voltar aqui. Como é ao vivo, pessoal, a gente vai dar uma pausazinha só para a gente consertar o microfone aqui, mas o pessoal fica interagindo aí com a gente, compartilhando a nossa conversa de hoje.
A gente quer agradecer aos nossos internautas que estão nos acompanhando aí, nos orientando, para ver como é que está chegando a nossa transmissão, o nosso som aos nossos internautas. É muito bom que vocês possam estar compartilhando e nos orientando aí como é que está chegando o nosso som nos seus celulares, nos seus computadores. Então, voltando aqui à nossa conversa, o nosso bate-papo com o doutor João Batista, esse cara que a gente tem um carinho diferenciado por ele, falou aí sobre a sua trajetória. João, como foi que você chegou na Cidade da Pedra? Nós nascemos aqui. Eu nasci aqui na cidade, lá no Cajazeiras, há 64 anos atrás. E depois, como eu disse a você, depois dessa trajetória da luta, todos nós, papai tinha 11 filhos e vivia com dificuldade, porque é um homem honesto, um honrado. E nós trabalhávamos com ele lá no curral na época, tanto eu, Neemias, Antônio, Hinaldo, as meninas todas. Uma luta muito grande, tirar o leite no Poçado Ovelha, na Cajazeira, levar o Poçado Ovelha, lata na cabeça naquela época, as meninas, era uma luta grande. Quando chovia, quase sempre derramava o leite na subida da ladeira, era uma luta medonha. E vinha o leite Poçado Ovelha, lá a mamãe fazia o queijo com outra pessoa. E aí fomos para Recife, como eu te disse. E me lembro que eu dizia a papai que ia, e ele não acreditava. Um dia ele chegou, eu tinha ido para Recife, um dia de quarta, lá em Arco Verde. Depois ele mandou uma carta, naquela época, e eu cometi um pecado grande de não ter guardado aquela carta, que para mim seria uma relíquia, seria algo que eu não queria ter feito isso. Eu não imaginava a falta que ia me fazer. Então eu chorei pra caramba quando o papai mandou a carta. Mas, como a gente tinha que seguir, você não tinha outra alternativa, né? Como filho de pobre, você tinha que tentar a vida lá fora. E nós esperamos isso, essa fase difícil, porque separar dos pais sempre foi uma coisa difícil para a gente, para todos nós. Mas aí você cresce, tem que virar gente, né? Tem que enfrentar o mundo. E lá no Recife a gente conseguiu estudar, com a graça de Deus, com a ajuda dos amigos. Estudamos e voltamos para cá. Eu tinha, na verdade, eu vim para cá na esperança, na expectativa do júri popular. Isso é que me animava, né? Eu fiz júri, eu fiz direito por causa do júri. Isso era para mim, é para mim uma grande realização. Tanto que quando eu estou no júri, se eu tiver com dor de cabeça passa. Não é que eu sei, que eu saiba de nada mais do que ninguém, pelo contrário. Mas é isso que você faz, que você gosta, você faz, a tendência é fazer melhor. Aí eu cheguei aqui, eu tinha uns amigos lá em Recife, e Júlio Oliveira, que ainda hoje continua meu amigo, Bandeira e outros, disseram: João, você quer ficar aqui ou quer ir para a Pedra? Eu digo que quero voltar para a Pedra. Aí veio a história da política, a gente já fazia política lá no PFL Jovem, lá no Recife, lá onde eu fiz vários amigos que permanecem até hoje. Eu disse isso, e o prefeito fugiu, o prefeito tentou me atingir quando eu disse que perdi um amigo, e alguns amigos, dos amigos que fiz, alguns eu hoje tenho restrições a mim, exatamente por causa do que ele fez comigo, e ele achou ruim, porque eu disse uma verdade absoluta. O que eu disse, não retiro uma vírgula. Não fiz nenhuma acusação leviana contra ninguém, nem pessoal. Fiz uma crítica política e, nesse particular, contei o fato que aconteceu. Dos amigos que eu fiz, apenas os que me vê com restrição hoje é por causa foi o que o prefeito fez comigo. Se aproximou de mim, me utilizou para chegar perto de André, fazer um compromisso com ele e não cumprir. E eu disse a ele pessoalmente, eu não disse isso, eu estou dizendo aqui, eu disse a ele. E por conta disso, o prefeito não foi correto com ele, não fez não fez um negócio decente, porque fez um compromisso com ele e pegou uma ajuda com ele, e nem apoiou e nem pagou o homem. Eu não acho isso correto. Então, desses amigos todos,
Alguns que me veem com essa são exatamente esses por conta disso. E o prefeito deturpando isso, quis dizer que eu impedi dele de falar com algumas pessoas no Poço Azevedo. Pelo contrário, todos votaram nele, inclusive eu e as outras pessoas, e eu apenas reivindiquei o direito de indicar algumas pessoas para trabalhar lá fazendo os contratos, para não ficar com uma família só. Dividir, pulverizar com todas aquelas pessoas que haviam votado nele. E aí 4 contratos foram feitos, porque eu indiquei, porque para contemplar 4 famílias diferentes, e sem que colocar nenhuma objeção a que ele quisesse fazer com o acordo que ele fez com o pessoal dele lá, sem nenhum problema, nunca disse se estava bom, se estava ruim, nunca trouxe nenhum pedir, como ele disse, de forma totalmente equivocada, fugindo da verdade, como é próprio dele, dizer que eu o proibi de falar com fulano, com cicrano. Uma loucura, isso é uma insanidade, um negócio desse. Então, o contrário do que aconteceu com o André, porque o André era meu amigo, ficou chateado comigo, achando que eu levei o prefeito para fazer isso com ele. Eu não jamais ia sonhar que o prefeito faria isso, faria um acordo e não cumpria, como aconteceu, isso é do conhecimento público. E aí ele veio com essa história deturpando o que eu havia dito. Então, desses amigos que fiz lá, apenas esse, repito, tem alguma restrição por conta desse problema, mas eu jamais imaginei que ele fosse fazer isso, porque na época eu levei Zeca para André e para Augusto, e eu que conversei com o Zeca, fiz Zeca apoiar ele. Zeca não me procurou, eu procurei Zeca. E convenci que ele era o melhor para a pedra. E aí eles aceitaram, Zeca aceitou, e Zeca correspondeu 100% com ele, fielmente, o que havia se comprometido. Então, desses amigos, repito, eu vejo com tristeza, sofri muito com isso. Isso é uma questão pessoal, mas nada me machucou, me fez sofrer tanto quanto isso, que um amigo que eu construí há 35 anos atrás, e não se faz amigo jogando sujo, sendo desleal, agindo sorrateiramente. Amigo você faz olhando no olho, sendo amigo, sendo leal, sendo decente. É assim que você constrói um amigo. E a minha vida como um homem pobre, diferente do prefeito, que é um homem que nasceu em berço de ouro, nós nascemos dos pobres, somos famílias humildes, mas eu sempre procurei fazer amizade. Tanto que ele e o prefeito, ele próprio que disse a mim, se mentira dele, se for mentira dele, ele estava entrando tentando uma ação lá em favor do município, em Recife, e aí foi com o advogado dele, que eu não sei quem era, falar com o juiz, quando distribuiu a ação, caiu para determinado juiz, ele chegou lá, e foi anunciado que era o prefeito da Pedra. Quando ele abriu a porta, o juiz perguntou: você conhece João Batista de Moura Tenório? Aí ele disse que se sentiu aliviado, se sentiu em casa. Então, se João Batista fez amigo, não fez amigo com sacanagem com ninguém, fez porque agiu com lealdade, com correção, sendo leal, sendo decente. É isso, você constrói amizade fazendo assim. Então, foi construindo pontes, ao contrário do prefeito, que ele não constrói pontes, ele constrói muros, ele separa as pessoas. Ele fez, a gestão dele está hoje como está, porque ele fez dessa forma. Ele não procurou construir a cidade que ele representa. Ele não procurou brigar por a cidade que ele representa. E fazer amigos para que esses amigos pudessem ajudar a cidade, essas amizades converter em benefício da cidade que ele representa. Tanto que, e aí me permita dizer, que isso me machucou muito, ele me chamou de traidor. Que absurdo alguém me chamar de traidor. Falou do que não sabia. Porque o prefeito, ele é como disse o poeta, ele ouve o galo cantar e não sabe aonde. Ele diz do que ele faz, ele trata do que ele faz. Porque se alguém traiu alguém, não fui eu que o traí. Há ninguém aqui. Tive divergência com o Lolo, nunca tive divergência com o Lolo. Com o Mardônio, que eu reputo o melhor prefeito que essa terra teve até hoje. Com quem fui vereador, exerci o mandato de vereador. Tivemos um relacionamento muito bom. Nós rompemos politicamente lá atrás. 4 anos antes da eleição de Mardônio, de 2000, nós tivemos uma eleição em 96, quando eu era candidato a vereador. Houve alguns problemas entre nós, que não cabe aqui reproduzir, não vale mais a pena, mas houve divergência política entre nós.
E depois, em 2004, eu já apoiei Zeca, e sem nunca, nem eu traí Mardoni, nem Mardoni traiu a mim. Foram divergências políticas, somente. Não tem o menor sentido o cara dizer como ele disse. E fez uma agressão a mim, ao invés de justificar o fracasso do governo dele, veio me agredir, e essas agressões não ajudam, porque eu conheço pessoas ligadas a ele, pessoas de bem, que tem pessoas de bem do lado dele, que não gostaram da agressão, que me conhecem. Sabem que eu jamais fiz isso com ninguém, não sou capaz de sacanear com ninguém em tempo algum, mas ele fez para ajudar meia dúzia de incautos dele, foi me agredir, dizendo que eu havia traído, coisa absurda, inteiramente absurdo. Eu comecei há 2 anos do governo dele, no primeiro ano do governo dele, eu comecei a mostrar a ele os caminhos que ele tinha que seguir, se quisesse fazer um governo diferente. Só, olha, prefeito, eu disse isso a ele, olha, você não perca a credibilidade. Eu vi Krause dizer em 85 que popularidade o político ganha e perde. Credibilidade, de uma vez que você perdeu, acabou. Nunca mais você recupera. Então eu disse isso a eles. Olhei para o hospital e digo, Osório, bota esse hospital para funcionar. Isso é uma vergonha, se o hospital não funcionar, isso é um posto de saúde, ampliado, mas é um posto de saúde. Atenda o povo, bota o município, atenda o povo, vai para a prefeitura, atenda o povo, procura servir a tua cidade para que as coisas caminhem normal. Infelizmente, ele vinha advertindo a ele muito tempo, conversando, vendo as dificuldades. Uma hora ele sentou lá no lugarzinho onde eu trabalhava, ele e o pai dele, que eu respeito, sempre tive um diálogo, antes e depois, e durante o mandato dele. E eu disse, havia um problema lá no Poço das Ovelhas, e eu aproveito para cumprimentar as pessoas do Poço das Ovelhas, de Cajazeira, minha família lá em Recife está assistindo, todos aqueles que estão assistindo, que houve um problema lá, uma senhora com 76 anos teve um AVC. E o carro da prefeitura não foi liberado para trazer essa mulher para o hospital. E eu fui a ele e reclamei. Ele tinha prometido na Cajazeira que o pessoal que vota na Pedra viria ser atendido no posto do Poço das Ovelhas. Isso não aconteceu. Prometeu água, não botou. E essas pessoas que votaram nele em 2016, que não tinham razão nenhuma para votar nele, mas votaram, foram para o posto de saúde, das quais 3 ficaram gestantes, e foram para o posto fazer o pré-natal. Disse, você aqui está fora de área. Está fora de área, não é atendido aqui. E essas pessoas votaram, e tantas outras que deixaram não foram mais lá. E eu disse a ele, olha, prefeito, isso está errado. Se eu fosse vereador, eu estaria rompido contigo. Porque eu não admitia que isso acontecesse. O povo que você representa tem que ser honrado esse mandato. Você tem que honrar o voto que você recebe do eleitor. Se você promete, você tem que saber dar um jeito de cumprir, correr atrás para evitar decepcionar o eleitor. Então a gente teve problemas, eu vinha sempre advertindo a ele, ao longo do mandato, procurando, se ele tem me ouvido, ele não estaria como estava hoje, como está hoje. Ele não teria feito o povo desembarcar do governo dele como eu desembarquei. Depois de avisar ele várias vezes, procurei interlocutores deles, o pastor não me deixa, sabe que eu disse procurei sair, o próprio tio dele, o pai dele, conversei 1 hora com o pai dele, explicando que do jeito que estava ele não queria meu voto. Então teve sucessivos momentos onde eu estava sinalizando que desse jeito não dava, eu não posso ficar no governo que eu não tenho condições de defendê-lo. Foi o que aconteceu. Eu desembarquei do governo de forma limpa, transparente, inclusive dizendo a ele lá em casa. Nunca procurei, nunca fiz de forma sorrateira, o que ele fez, inclusive. Veja, ele me botou lá na procuradoria e eu procurei honrar isso, eu fiz isso com zelo para o município. Zelo para o município. Quando nós entramos, logo no começo, doutor Nildinho é testemunha disso, apareceu uma questão, uma pessoa daqui entrou com uma ação em Recife, onde o fórum competente era o da Pedra. Nós fomos para lá, e eu fui no carro de Nildinho, a viagem, o almoço, a refeição, quem pagou fui eu. Nildinho é testemunha disso. Ele já revelando o descaso com aquilo que realmente interessava o município. Então, eu sempre tive uma postura transparente, sem momento nenhum
cabeu a acusação que ele me fez. Fez uma acusação sem menor sentido. De forma nenhuma, em momento nenhum, eu fui transparente o tempo todo com ele. Até o ponto de eu dizer, olha, eu vou tomar, ele procurou lá, eu procurei algumas pessoas, não só várias pessoas dizendo, olha, do jeito que está, o prefeito não quer meu voto. De forma nenhuma. Porque ele está fazendo desse jeito, desse, não tem, isso está errado, não dá certo. O povo está ficando fora disso. Então a acusação que ele fez é algo, resolveu agredir, mas a agressão, a violência verbal que ele usou é própria de quem não tem argumento. Se não tem argumento, resolve agredir, como ele fez comigo. Eu, no momento nenhum, fiz agressão nenhuma a ele, pessoal. Apenas fiz a crítica política que cabe a mim, como filho dessa cidade, da qual eu gosto demais, a cidade que eu fiz tudo que eu pude estar ao meu alcance para a minha cidade. Quando eu vi a minha cidade ficar como está, eu tenho o direito, como filho dela, me dignar com as coisas que eu vejo. Eu não fico feliz em ver o hospital, que antes era modelo, porque tinha um homem que cuidava da saúde do povo, que era o doutor Ezequiel, para mim um patrimônio da cidade que eu respeito. Depois houve outros momentos, mas agora nós ficamos numa situação extremamente difícil. Se nós éramos uma cidade que representava na região um avanço nesse campo da saúde, que se diferenciava de todas as outras, atraía gente da Paraíba, do Rio Grande do Norte, várias cidades de Pernambuco, para vir para cá, para a questão da saúde, para ser atendido aqui. Hoje, o povo daqui se socorre de Venturosa. Eu fiz essa crítica, o prefeito achou ruim. Porque, de fato, isso é uma coisa que você não pode admitir. Você não tem o momento nenhum, o hospital funcionou durante esse tempo todo. O povo carente, de que ele diz, tentando caracterizar Júnior como candidato do rico, o candidato do rico é ele. Porque ele abandonou o povo. Esse povo pobre que elegeu ele abandonou. Fechou as portas. Passava 3 meses sem ir na prefeitura. Quando ia, ainda botava uma senha para o povo ser atendido. Eu via aquilo, me ficava indignado com aquilo, não podia fazer nada. Porque o prefeito é ele que manda, é do jeito que ele quer. Mas isso me trazia um desconforto muito grande. Eu comentava com as pessoas do lado dele, consciente disso. Infelizmente, eu vejo isso, não vejo isso com satisfação. Eu ver a minha cidade no estado que ela está em decadência, como ela está, e eu ficar feliz com isso, jamais. Não tem que ninguém vai me fazer entender isso de forma com tanta facilidade, com passividade. Pelo contrário, a minha indignação é algo que é latente, é evidente, eu não consigo esconder isso. Eu não consigo deixar de mostrar que isso está errado, que não podia ter sido melhor. Não tem como você ficar satisfeito, o matadouro aí, o tempo todo você levando os boi para matar em Venturosa, gerando emprego em Venturosa. Isso que eu não aceito, eu não aguento isso. Eu não vejo com facilidade, e muito menos feliz, ver o fórum da minha cidade fechar. Fechar porque não tem liderança para conduzir essa história. Infelizmente, eu não vejo isso, eu fico indignado, a verdade é essa, a minha indignação é muito grande, e eu falo assim, é porque é meu estilo de falar. E se eu falo quando eu fico indignado, essa coisa aparece, flui com mais naturalidade. Então eu comento no fórum todo dia isso. Eu não fico feliz de viver na minha cidade, caminhando cada vez, né, mergulhando num atraso, né, as coisas que tinha há 40 anos atrás, hoje você não tem mais. Daqui a pouco você não vai ter o correio mais para você dirigir. Você não tem mais a defensoria pública que fechou, que atendia o pessoal pobre do município, por falta da palavra do líder do município. Aí você acha que isso é normal, que isso é bom para o município? Não. E eu, como filho da pedra, vou ficar satisfeito com isso? Pelo contrário, a minha indignação, sem dúvida, ela aparece. E isso eu dizia todo o tempo. O tio dele, que ele hoje mostra, o ex-prefeito do município, que eu respeito, ele hoje mostra, porque em 2016 ele escondia o tio mal aparecia no palanque, ele fez uma campanha se distanciando da família para poder conseguir decolar, escondia o tio. Hoje o tio é a linha de frente dele. Ele precisa do tio para entrar na casa de muita gente, senão não entra. Então isso foi o que ele fez. O que é que aconteceu? Quem errou nisso? Foi o povo que errou? Foi o povo que traiu ele? Você olha para a juventude do município hoje. Diz, onde é que está Léo de Jonathan, uma liderança jovem daquela?
que encampou, que foi à luta, que engrossou a onda jovem, como era chamada. Os filhos de Bamba, onde é que estão? Por que saíram? São traidores também? Ou traíram todos? Ou foram todos traídos? Onde é que está o povo que desembarcou do governo dele? Desembarcou por quê? É o povo que está errado? Ou é o povo que foi vítima das promessas que não aconteceram? O povo foi vítima disso. O cara fez uma campanha, e uma campanha leve, naquela época, conseguiu aglutinar em torno dele muitas famílias, muitos homens e mulheres de bem, a juventude, que quer ver a cidade progredir. Ninguém votou nele para ver a cidade regredir, não. Para vê-la mergulhar num atraso como a gente está sendo jogado. Vendo a possibilidade da pedra transformar-se num distrito de Venturosa, e eu não admito isso. Eu não vejo com felicidade isso. Então ele vem e chama as pessoas de traidor porque divergem do governo dele. Eu desembarquei do governo dele para preservar a minha história. João é conhecido como aquele cara que fala a verdade, que não mente, que olha no olho no olho, que procura honrar o mandato. Todas as vezes que tive um mandato, procurei honrar o meu mandato. E mais ainda o destino dessa terra, que eu um dia representei na Câmara. Fui um ardoroso defensor da minha cidade. Briguei por as coisas que aconteceram aqui, que pouca gente conseguiu que eu consegui. Ou talvez ninguém conseguisse. Coisas que aconteceram aqui, que eu consegui, que ninguém conseguia. Mas isso como você consegue? Você elege a cidade a razão da sua luta. O camarada tem que ser prefeito do município para cuidar bem e ter orgulho de dizer, eu fiz mais, eu fiz melhor. Durante esse tempo todo, eu não vi um pobre ser atendido na prefeitura com a receita. Nunca vi isso. E isso é governo dos pobres, que despreza os pobres, que não atende, que não somente não tinha médico no hospital, como não tinha medicamento, faltava. Você conseguir um médico de um dia no hospital, era uma raridade. É uma coisa muito rara. Muitas pessoas que pagaram para votar no prefeito, chegaram no hospital um dia com um doente, um parente, não tinha médico. E ainda a turma reclamava porque não tinha médico, ainda tinha alguém que dissesse que o cara era estressado. Então, veja, essas coisas, aqui eu não tenho nada pessoal contra ninguém, muito menos contra ele. Contra nenhum deles. Agora, nós temos a obrigação de dizer que nós esperamos muito mais, que o povo queria muito mais. Que nós não esperávamos que a Agenda 40, chamada Agenda 40, se transformasse nas 400 mentiras. Eu não queria que o prefeito da minha cidade fosse conhecido como um prefeito que mente e ganhar um apelido que ganhou. Eu lamento isso, porque a repercussão disso é toda no estado de Pernambuco. Você chega em Garanhuns, quando fala no município da Pedra, o prefeito da Pedra, a informação que tem aqui é que não presta, que não fez nada. Se eu chego em Arco Verde, numa oficina daquela, a informação que chega é essa, enfim, no comércio em Arco Verde, as informações onde você chega não são boas. E eu, como filho dessa cidade, eu quero que a minha cidade tenha um prefeito do qual possa me orgulhar. Mas veja, Di, eu fiquei muito surpreso porque o prefeito resolveu tentar me descaracterizar e encontrar alguma coerência em mim. Ele disse, que eu sempre disse, que eu não voto no PT. Isso é um fato, todo mundo sabe disso. Não há nenhum problema. Eu votar em Júnior hoje, eu não estou votando no PT. Eu estou votando em Júnior porque ele representa para mim. Porque é um homem de bem, porque é um homem sério, um vereador, um homem competente. Eu conheço o Júnior há 30 anos. É um homem que orgulhou a Câmara com o seu mandato, como orgulha essa cidade pelo que ele representa para todos nós. Mas eu voto no Júnior, o PT apoia Júnior, como ele queria que o PT apoiasse ele. E o PT resolveu apoiar Júnior. Qual é o problema? Que, inclusive, o PT apoiou o tio dele lá atrás. Então, qual que é de coerência nisso? A minha bandeira, ele sabe. A minha bandeira é verde e amarela. Eu sou bolsonarista de raiz. Hoje, o Bolsonaro devolvia a mim o orgulho de ser brasileiro, que eu havia perdido. Por tantas notícias de roubalheira, de políticos desonestos, que saquearam os cofres públicos. Então, eu não concordo com isso. O cara chegar e dizer, como ele disse, que se roubou foi autorizado por mim, isso é insanidade.
Ele tinha que ser submetido a um exame de sanidade mental. Porque todo mundo sabe que eu tenho um nojo de político corrupto. Eu tenho um nojo de quem é desonesto. Eu digo isso porque, pela minha própria formação, eu vi meu pai e papai sofrer com 11 filhos para criar, mas honestamente. Então, isso é que mexe comigo. Isso é que me faz correr atrás das coisas e votar num homem quando eu escolho um homem para votar. E eu não voto em partidos. Se o sujeito botou num partido, bota um elemento que não precisa meu voto, eu vou votar porque não está no partido. Não, eu voto nas pessoas. Naquilo que eu acho melhor, que me representa melhor. Então ele tentou jogar em mim isso, que eu estava abraçado numa bandeira vermelha. Coisa absurda. Inteiramente absurda. Eu sou Bolsonaro, repito, eu defendo, votei e defendo o governo Bolsonaro. Defendo com veemência, porque ele devolveu a mim esse orgulho de novo ser brasileiro, pelo que ele representa, o governo honesto, ver essa crise aí, ele ajudou empresas, estados e municípios, e, sobretudo, o auxílio às pessoas mais pobres desse país para sobreviver durante a pandemia. E mandou dinheiro, como ninguém nunca mandou para os municípios. O prefeito, deturpando o que eu disse, porque ele numa live, ele disse que o Bolsonaro sequer havia sentado na cadeira. Aí eu disse a ele, olha, se você, em vez de você estar dizendo que Bolsonaro não sentou na cadeira ainda, ele mandou tanto dinheiro para o município, para todos os municípios brasileiros, para os estados, e aí tem estados que... Problema Rio de Janeiro, porque o governador vai ser cassado já. Porque usou o dedo da pandemia para fazer caixa 2 e está aí como está. Então, eu disse a ele que, ao invés dele dizer isso, devia prestar contas, dizer como e com que estava gastando dinheiro da pandemia. Não disse nada, nenhum absurdo. Pelo contrário, prestar conta do dinheiro público é um dever do homem público. Isso é uma coisa natural da vida. E isso eu disse a ele. Eu vi, às vezes, a oposição reclamando, e eu disse, olha, eu, no seu lugar, eu ia para a Câmara e fazia uma prestação de conta. Faria uma prestação de conta, abria o caixa do município e mostrava como estava gastando dinheiro. Qual é o problema nisso? Você prestar conta. Agora, quando você fala em prestar conta, ele se irrita. Ele fica dando esturros, porque no dia que ele fez lá, ele estava esturrando. Estava dando grito de todo tamanho, tentando me agredindo verbalmente, fazendo agressões descabidas, porque todo mundo sabe que se ele fez alguma coisa errada, a única exclusividade é a responsabilidade dele, minha não. Tem algum cheque, por acaso, assinado por mim em algum lugar? Eu comprei alguma coisa? Isso é absurdo o cara dizer um negócio desse. E eu fiquei extremamente indignado com isso. Como é que o cara tem coragem de dizer isso? Todo mundo me conhece. Lá em casa, só entra no tuchão se for suado. Só come carne se der para comer. Se não der para comprar, não come. Mas comer honestamente. O que entra lá em casa não entra um tostão, nada que não seja honesto. Isso é de formação nossa. Isso de todos nós somos assim. Então, o cara chegar e fazer uma agressão dessa, que desagradou, inclusive, a muita gente, repito, que está ao lado dele, que não gosta, que me conhece, sabe que eu jamais pactuo com isso. Pelo contrário, eu rechaço, eu repudio com veemência prática nesse sentido. Por isso é que nós estamos vendo a situação que está aí nas ruas. A grande maioria das pessoas que votaram no prefeito, uma grande maioria daquelas pessoas independentes, que queriam ver uma cidade melhor, que votaram buscando, acreditando que ele podia fazer diferente, hoje estão todas com Júnior. Por que isso? São traidores? Ou foram traídos? O povo desembarcou do governo dele também. Uma grande parte desembarcou do governo. Eu conheço gente que pagou para votar nele e hoje está pagando para não votar. Então essa é a grande história, e o prefeito tem que reconhecer. Humildade que eu pensei que ele tinha, ele não sabe o que é isso. Ele age como se fosse o rei e nós fôssemos súditos. Age dessa forma. Eu me lembro que quando ele inventou a grande mentira, a maior das mentiras que ele inventou até hoje, que era para trazer a montadora, ele convocou a Câmara extraordinariamente. E eu liguei para ele, onde é que você está? Fui à praça, ele estava na praça, o que é que é? Eu digo, olha, a convocação extraordinária da Câmara.
no período de funcionamento ordinário, não cabe. Você tá passando por cima do regimento. O correto é você fazer um projeto de lei, pede urgência, e os vereadores vão aprovar. Mas ele dizia que tinha que ter 72 horas para aprovar, sob pena de perder o recurso. Vê que absurdo. Onde é que veio o recurso apareceu? Cadê a montadora? Passou por cima de tudo isso, aí me disse, mas eu quero desse jeito. Aí eu disse, tudo bem, não está aqui mais quem falou. O prefeito que diz isso, a acusação que ele me fez, absurda, ele dizia, veja o seguinte, em janeiro, quando nós entramos, a Maria Elvira, que é secretária da administração, que é a mulher que eu respeito, e sempre tive um diálogo com ela, muito tempo antes e depois, e ainda hoje, que eu respeito, é uma mulher de bem, ela chegou para mim e disse, João, o pessoal está reclamando da questão do quinquênio, queria que você fizesse um parecer. Eu fiz, está aqui, Diel. Se pudesse mostrar isso. Está aqui o parecer que eu dei a ela, passei para ela, dizendo o seguinte, que o governo federal havia extinto isso, o estadual também, mas aqui, enquanto tivesse na lei orgânica, o município era devedor. Está aqui o que eu disse, em janeiro de 2017. No entanto, ele cortou os quinquênios dos servidores todos, ouvindo outras vozes, ouvindo outras orientações. Então, ora, como é que ele diz isso? Se sequer o pedido, um parecer que eu dei dizendo que o município era devedor, ele não cumpriu. Resolveu desconsiderar, ouvindo outras orientações, para dizer que podia cortar o quinquênio do servidor. E eu digo, olha, tu acha que está certo você tirar o quinquênio do servidor? Não, enquanto tiver a lei orgânica, o município é devedor. E olha, que a gente tem que jogar com transparência. Você tem que ser transparente. Você é que o município pode manter os quinquênios daqui para frente, é algo extremamente difícil, do jeito que as coisas vão. Mas até hoje, enquanto está a lei orgânica, o município é devedor, chamado direito adquirido. E ele cortou, tirou dos servidores. Então, e contra a minha orientação, está aqui, expressa a orientação que nós prestamos na hora. Então, essa é a história. Essa é o meu comportamento, eu sou assim. Coisas que eu consegui aqui na Pedra, que ninguém conseguia, porque eu trabalhei a vida e fiz a vida construindo pontes. Eu me lembro do dia da barragem do Mandu, por exemplo. Um menino dessa terra conseguia. Eu consegui. Porque dei a palavra e porque tinha amigos que consegui, senão não tinha conseguido. Eu me lembro que aqui era e Garanhuns, São Pedro de Garanhuns. O prefeito de lá de Garanhuns era Silvino, do PMDB, do governador Jaba Vasconcelos, e ele levou todos, 13 pessoas, beneficiadas ao palácio, para falar com Jarbas. E o decreto daqui, que o Arraes fez a barragem do Mandu, sequer havia o decreto. E o decreto daqui saiu primeiro do que o de lá. E para finalizar, aqui todos receberam indenização, o Garanhuns não. Algo que não era fácil. Eu disse a um amigo meu, uma pessoa que me trata como da forma mais referência que eu gosto, ele me chama Moura, porque tinha que pagar para tirar a certidão. E o que eu digo, eu digo aqui a mais, só fala, eu não me desvio da verdade um minuto para o cara não me pegar de calça curta. Um minuto na minha vida. Nunca eu procurei mentir, tergiversar, enganar, em momento nenhum, nem para ganhar voto, nem como advogado para ganhar dinheiro. Não faço isso. Quem me conhece sabe. Eu procuro a minha vida, pautar a minha vida acima daquilo que está lá no João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu me ajo desse sentido. Então eu fui lá, eu disse, você conhece, você recebe o dinheiro. Eu disse uma coisa que eu não podia dizer, que eu não era prefeito, deputado, vereador, coisa nenhuma, e ele recebeu o dinheiro. Tem hora que eu vi o mundo escurecer, mas fui aos amigos e o amigo resolveu e ele tirou. Então a minha vida é dessa forma. Ninguém me vê de outra forma. Eu nunca enganar ninguém por nada nesse mundo. Jamais enganei, muito menos o prefeito que está aí. Muito menos ele. Se tem me ouvido, não estaria na situação que está, porque ele deu as costas para o povo e o povo desembarcou do governo dele. A gente está ao vivo aqui, pessoal. Estamos apenas começando a nossa conversa de hoje com o doutor João Batista de Moura, que daqui a pouquinho volta, onde a gente vai estar falando sobre política em nossa cidade. Mas antes, a gente vai passar um vídeo aqui para o doutor João Batista nessa noite especial de hoje. Meu amigo Cledilson, um grande prazer estar participando do seu programa mais uma vez, desta feita em homenagem a João Batista, seu entrevistado de hoje. É uma figura por quem eu tenho grande respeito e admiração.
É um coração imenso, um homem apaixonado pela sua cidade, que trabalha e faz tudo para ver o seu desenvolvimento. Isso tudo com muito prazer mesmo, com muita paixão. Assim é a personalidade dele, né? De entrar com toda a paixão naquilo que ele quer ver, que é coisa do bem, que ele é um homem de bem, um homem de coração cristão, que luta e trabalha para ver os princípios cristãos em ação, de fato. De sorte que eu me sinto muito honrado, apesar da dificuldade do vídeo, em participar desse momento. João Batista, você é uma figura ímpar, eu tenho um respeito imenso por você. Estamos sempre juntos, você é essa figura que está sempre junto daqueles que precisam, daqueles que andam com você. É um imenso prazer. Deus continue abençoando sua vida, de sua família, sempre crescendo em graça, e que a graça de Deus seja sempre com você. Deus te abençoe e forte abraço. A gente está ao vivo aí, quero agradecer de uma forma carinhosa a Hinaldo por ter participado do nosso programa nessa noite de hoje. Grande figura que tem um carinho diferenciado, foi um dos nossos entrevistados aqui falando sobre cultura. Pois é surpresa ouvir Hinaldo aí, esse sonhador. Hinaldo é um dos sonhadores dessa terra. É um sujeito que fala pouco, mas diz tudo. Em poucas palavras, sempre foi assim, o marco de Hinaldo é falar pouco. Quando fala, todos ouvem, porque ele diz o essencial e diz tudo. É um cidadão que ama o que faz, é um escritor por vocação. Na verdade, faz isso com muito zelo, com uma sensibilidade muito grande, Hinaldo. É uma figura que todos nós respeitamos e amamos pelo que ele representa na família, pelo seu equilíbrio e da sua sensatez. Só foi uma surpresa ver Hinaldo aqui. Mas maravilha, valeu. João, a gente continuando a nossa conversa de hoje, Dr. João Batista foi procurador do município por 3 anos e 6 meses. Você relatou aí a sua história junto à atual gestão. Você falou dos encontros e desencontros com o prefeito Osório Filho, mas fale aí uma dificuldade do governo Osório Filho quando o senhor era procurador do município. Vedi, a bem da verdade, e eu não me pautarei sempre por isso, enquanto meramente como procurador, aquela pessoa que representa o município em juízo ou fora, nas ações o município for o autor, eu sempre tratei com liberdade essa questão. Nunca fui induzido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas pautei a minha vida com muita lisura nesse campo também, zelando sempre o interesse do município, evitando perder um prazo que pudesse reduzir, transformar-se em prejuízo para o município, para o erário municipal, que é essa função do procurador. E nessas questões, nós agimos às vezes, porque você é procurador, você faz aquilo às vezes que contra os seus próprios, a sua crença pessoal. Eu quero citar um caso aqui interessante. Você vê como são as coisas, como andavam já eu e o prefeito ao longo do último ano. Um cidadão entrou aqui com pedido de um remédio, um cidadão, um homem com câncer, e entrou na justiça buscando o município, para que o município desse um remédio a ele. Era um remédio caro, mas razoavelmente caro. E o município, o juiz, concedeu os efeitos antecipados da tutela para que o município desse esse remédio. Ao receber a citação, eu fui a doutor Caio, um homem probo, um homem honrado, um magistrado honrado, decente, sempre cauteloso, prudente. E eu comentei, doutor, olha, a gente recebeu a intimação, a citação do município, e nós vamos cumprir. Eu acho que o município vai cumprir isso, até em respeito à decisão de Vossa Excelência, mas eu queria ponderar no ato do cumprimento que o município não tem essa capacidade de dar o remédio, do chamado remédio de média e alta complexidade. Não é competência do município, guardadas as proporções
dos recursos, o município tem compromisso, tem a obrigação de dar o remédio da chamada atenção básica. Um remédio de média e alta complexidade normalmente vai para o município, para a União, que é quem dispõe de dinheiro, de recursos para isso. Aí eu ponderei para o juiz, como sempre, que lá também eu fiz a ponte com o município, e aí a gente sentia depois que ele não estava agindo de boa fé, porque eu estava fazendo a ponte e ele por trás agindo sorrateiramente. Quando, por exemplo, eu estava na procuradoria e ele procurou o Dr. Rivaldo. O procurador ganha R$5.000 brutos. Mas eu não sei comentar isso, que eu não tenho. Então, se fosse perguntar, eu responderia. Se estivesse perguntando, eu responderia. Não, eu não vou responder por isso, sem nenhum constrangimento. Eu acho que tem que estar para trabalhar mesmo. Sem dúvida nenhuma. Bota Suzana para trabalhar. Suzana ali não é doente, não vai, mas ele pode para trabalhar, é correto. Pessoal, a gente está na nossa TV Informativa Regional. A gente pede pedir aqui desculpas aos nossos internautas. É um probleminha aqui na nossa máquina. Mas quem sabe faz ao vivo. A gente está de volta aqui com o doutor João Batista, onde a gente vai voltar com os nossos esclarecimentos. Aqui a gente estava comentando aqui sobre um assunto muito importante. Doutor João Batista, a gente vai reformular aqui a pergunta e ele vai resumir aqui a pergunta, a resposta. Quando a gente perguntava aqui a doutor João, ele que foi procurador do município por 3 anos e 6 meses, a nossa pergunta era qual foi a dificuldade que ele encontrou nessa gestão durante esses 3 anos e 6 meses. Eu repito, já foquei essa história, qual foi a maior dificuldade, esse episódio do medicamento, onde eu estava mais uma vez totalmente correto, tanto que o juiz bloqueou o dinheiro que correspondia ao remédio do paciente. Então eu estava mais uma vez assistido de razão, por isso defendi com muita veemência a necessidade de dar o remédio. Essa foi a minha dificuldade nesse particular. A gente está ao vivo aqui, pedimos ao pessoal mais uma vez desculpa, pedir ao pessoal que possa estar compartilhando nosso bate-papo, que está apenas começando, está ficando bom agora a nossa conversa. Doutor João Batista, que é apaixonado pela nossa cidade Pedra, qual seria hoje a sua avaliação do atual gestor? Uma avaliação aí, uma nota no finalzinho de 0 a 10. Emitir uma nota nesse sentido é complicado. Eu diria que o gestor se perdeu completamente na frente do destino do município. Ele tem outra paixão, ele me parece que não tem vocação para cuidar de gente, sobretudo das pessoas mais carentes do município, que de tanto procurar e não encontravam ele, que deixaram de procurar. E eu repito a você, a nota que eu diria dar é aquela do cidadão que me disse que ele estava na rádio pintando o céu de brigadeiro. Quando ele vai para a rádio, para aquela live, e ele dizia, quanto mais falar é melhor para Júnior. Porque ele, quanto mais fala, mais diz inverdades, mais irrita o povo, porque ele, em vez de proferir a verdade, profere sucessivas e várias mentiras, e deixa o povo irritado mais ainda. E o cidadão lá do Zé Campelo, desses caras que eu repito, que não apenas ouvem, mas escuta, porque escutar é mais do que ouvir. Escutar é prestar atenção, é analisar. E ele disse que estava ouvindo o prefeito na rádio um dia, e perguntaram ao prefeito por que ele não atendia o povo em casa. Ele disse, olha, eu não atendo em casa as pessoas como era antigamente, 100 pessoas por dia, mas estou todo dia na prefeitura atendendo, e no domingo ainda no meio da rua atendendo o povo. O rapaz simplesmente desligou o rádio, porque aquilo não corresponde à verdade, não era absolutamente verdade. Então, a nota que ele tem é decorrência de tudo isso que ele fez, que ele disse sem ter nenhuma razão, sem contar guarida, não tinha terra nos pés para dizer o que estava dizendo. Ele profere palavras que não sabe o que significa. Quando ele se irrita porque eu mando ele, dentro do princípio da transparência, prestar conta de um dinheiro público, ele se irrita porque não sabe o que é transparência. Ele fala que o camarada traiu ele, como se ele soubesse o que é. Se ele soubesse o que é traição,
E eu durmo tranquilo todo dia, porque jamais fiz isso. Ele sabe, porque ele deixou André, traiu André, traiu Sebastião Oliveira, João Campos, pouco espaço de tempo. E, por último, traiu a grande maioria do povo que acreditou nele, que tinha esperança que ele fizesse um governo diferente. Por isso a nota que ele está ganhando é essa, de reprovação. O povo está reprovando, dizendo Deus livre que ele tenha um segundo mandato. Esse é o sentimento das ruas. E aí se ri. Quando dizem, tentam, eu já vi alguém comentando aí no Facebook que precisa aquela pé no chão, que tem... Porque em 2016 ele não mostrava, 2016, a Múltipla não fez uma pesquisa e não deu o resultado final. Porque a Múltipla faz hoje uma pesquisa e não é verdadeira. Será que desaprendeu, João? Desaprendeu? Você está muito bem, será que desaprenderam? Ou o cara não quer reconhecer que fez um governo ruim? Fez um governo péssimo, um governo de costas para o povo. De costas para o povo. Não atendeu a sua necessidade básica. Correu, muitas vezes saía daqui, meses a fio, sem sequer vir aqui. Você procurava e eu disse o tio dele. E disse naquela época. Quando o banco estava virando posto, eu estava indignado na praça. Encontrei o tio dele e a vereadora, que também respeito, e disse, olha, o município está acéfalo. Se há vergonha. Enquanto o banco está virando um posto, vai para Venturosa, o prefeito está no meio do mundo, atrás de vaquejada, há um mês ninguém vê esse homem. Onde é que ele tem que estar? O esporte que ele gosta, eu não tenho nada contra. Cada um tem o seu esporte. Mas a obrigação principal, primeira, é cuidar dos interesses do município, do povo. Não deixar que o município perca tudo o que já perdeu até hoje no seu governo. Isso nós não vamos admitir. O povo não quer, de forma nenhuma, reconduzir esse homem. O povo está dizendo não a ele de todas as formas. O povo quer um dia melhores. O povo quer um prefeito que fique perto do cidadão, um homem que fale a verdade. E o Júnior tem isso. Fala pouco, mas fala o essencial. É um homem que você pode escrever o que ele diz, porque ele tem essa postura, a vida dele foi sempre assim. Então nós estamos buscando, a sociedade quer buscar outra saída. Se você bater na porta do homem, deu uma chance a ele. E olhe, que eu andei com ele e ele dizia, me deu uma oportunidade. Não vi naquela campanha. Ele amava por essa oportunidade. Me deu uma oportunidade. Não falava do prefeito atual, me deu a oportunidade. O povo deu. Hoje mudou totalmente. Aquela é uma campanha paz e amor, e essa é ódio e rancor. Está um homem rancoroso, odiento, construindo um muro entre as pessoas. Com a minha família, construiu um muro. Que vai ter que derrube. Que agredir os outros, parte para agressão, argumento contrário. Diga que o banco não é um posto. Diga que o hospital o tempo todo, mostre que hospedou, o matador está funcionando, atendendo o povo, depois de ser reformada, muito organizada, ar-condicionado, tudo, fechou, levaram tudo. O funcionário chorou quando as coisas saíram daí. Está indo para Venturosa, vergonhosamente, por falta de opinião de um homem defendendo os interesses da pedra, porque defende o interesse político. Isso é influência política. Quem tem influência política não deixa o seu município perder nada. Você vai atrás. Então, esse é um fato. Não tenho nada contra o prefeito, engana-se ele. Engana quem pense que eu tenho alguma coisa pessoal. Pelo contrário, respeito. Respeito a esposa dela, sabe dele, eu sabe disso. Todos sabem disso. Respeito várias pessoas que estão ao lado dele, pela postura que elas possuem. Agora, desaprovo, repudio, condeno o governo que ele fez. Foi um governo de costa para o povo. Por isso, repito, o povo desembarcou do seu governo. Quem traiu quem? Ele traiu o povo. Ou ele traiu o povo quando distanciou-se do povo depois que ganhou a eleição? A gente aqui conversando com o doutor João Batista de Moura, grande baluarte, figura do nosso coração. João participou aí de várias campanhas, de vários governos, e na nossa pergunta de hoje, como é a nossa pergunta geralmente aos nossos entrevistados, é: Zeca Vaz, Chico Tenório, Mardônio, Francisco Braz, Osório Filho, quem mais trabalhou? Qual foi a sua maior marca?
E quem foi o maior prefeito? O melhor prefeito? Essa é a resposta mais fácil de responder, a pergunta mais fácil de responder. Se você sai nas ruas, por aí perguntando isso, todos que conheceram vão dizer. Tem um grande respeito, tinha por Lolo Vaz, homem honrado, homem honesto, Zeca Vaz, meu amigo, Zeca Boy, que eu chamava, divergimos dele em alguns momentos, o próprio tio dele, Chico Tenório, que fez um governo, dentro do possível, bem razoável, fez várias passagens molhadas, foi um governo que fez no possível dentro do governo dele. Zeca fez a sua parte, e todos fizeram. Mas, na minha concepção, sem dúvida nenhuma, o melhor prefeito que essa cidade teve até hoje chamou-se Mardônio Japiaçu. E olha, que tinha um cidadão aí na campanha dele que pregava isso, gente, Mardônio, ninguém vai falar mais em Mardônio, esqueceram Mardônio, já era. O cara contando como se o governo atual fosse superar Mardônio. Homem, chegou nem perto. Longe, há anos-luz dele. Há anos-luz. Porque Mardônio, inclusive, tinha lá uma secretária só para atender o povo, para ter a fila dos pobres para dar remédio, para atender remédio. E foi bom em todo sentido, educação, saúde. Nós vimos aqui o município, inclusive no campo da saúde, e eu não quero, da educação, culpar a secretária, pelo contrário, eu acho ela competente, mas perdemos vários alunos para Venturosa, para Buíque, para Iati. Qual a razão disso? O prefeito sabe dizer? Vem explicar por que perdemos vários alunos para esses municípios. Será que foi os alunos que traiu o prefeito ou o prefeito traiu os alunos? Pois é, cabe essa pergunta, né? A resposta é muito fácil. Quem traiu quem? Ele botinha, onde cabia um aluno, ele botava 4, 5 carros pequenos, não pagava ninguém, o pessoal deixava de buscar os alunos, ficaram sem alunos, e disse, uma vez que o promotor reconhecia que o grande calo, ele achava que a saúde estava tudo ok, tudo bem. Achava que o grande calo era a educação. Que eu tive várias conversas com ele, com a promotora, a gente reclamando disso, quando ele estava lá cortando, tirando arbitrariamente o quinquênio dos servidores, e esses assuntos todos via balha, via discussão, e todos ele reconhecia que isso era um grande problema. E foi um grande problema, nós perdemos alunos, que vai repercutir na receita amanhã do município, porque o Fundeb vem em razão do número de alunos que você tem. Para o ano, a tendência é vir menos, porque perdemos alunos. Infelizmente, esse é um fato, e contra-fato no argumento. O prefeito é tentar todo o tempo tapar o sol com a peneira, e infelizmente não consegue. Não consegue. Então, não tem dúvida nenhuma. O melhor prefeito que a cidade teve aqui chamou-se Mardônio Japiaçu, que infelizmente morreu precocemente, porque ele era para estar aí no batente, na luta, defendendo os ideais que ele sempre representou. O município da Pedra hoje? Eu acho que hoje você podia ter alguns prefeitos no passado que foram ruins. Agora, na atualidade, dos últimos 30 anos para cá, inegavelmente, o atual prefeito vai ganhar essa nota de o pior prefeito do município. Já está ganhando em todo o Pernambuco, onde a gente, como você relatou lá no começo, onde a gente passa aí são comentários de ponta de rua que o prefeito da Pedra é o prefeito mal pagador, o prefeito mentiroso, o prefeito que prometeu e não cumpriu, enfim, se torna aí o pior prefeito do estado de Pernambuco. João, o Covid atrapalhou o cenário político? É possível, eu diria que atrapalhou porque porque isso inibiu que o povo fosse para as ruas. No começo, o que a mídia fez, o pânico que a mídia tentou plantar, para o fique em casa, o Mandetta dizia, fique em casa, quando estiver cansado você vem, ou seja, venha quando estiver perto de morrer. A orientação era essa, e contra isso o Bolsonaro levantou-se e tirou o Mandetta, porque pregava isso. Então, infelizmente, essa história da pandemia, que é um vírus, que foi uma coisa muito séria, terminou ceifando a vida de algumas pessoas, não todas quantas estão nas estatísticas, porque tem 151 mil pessoas de Covid no Brasil, tem 181 mil pessoas que morreram de infarto, de 200 mil de outras causas que ninguém diz, com outras causas. Mas então atrapalhou. Hoje a gente vê o carro aqui na rua não pode ter comício, não pode ter a manifestação popular por conta da Covid, o medo da Covid, que em alguns casos é uma coisa séria, em outros sempre deu de forma leve. Lá em casa nós todos estivemos, e graças a Deus da forma leve.
fomos felizes, agraciados, porque tudo da forma leve. Então, o que eu vejo na Covid é que trouxe um pânico, um medo muito grande, deixando as pessoas em casa. Isso não impediu das pessoas serem contaminadas, porque a gente viu que nos Estados Unidos, é uma estatística que 90% das pessoas que pegaram, se infectaram, estavam dentro de casa. Eu estava dentro de casa com isso infectado. Então, esse medo muito grande não se justifica, não é coisa do outro mundo. Agora, ela trouxe essas limitações, essas restrições, dificultou, quase quebrar o país com essa história, mas graças a Deus o país está se levantando de novo, está conseguindo, a indústria já cresceu 2,5%, o comércio está crescendo, o país está voltando à normalidade, logo, logo vem a vacina para onde, se Deus quiser, e a gente vai superar tudo isso e vamos viver dias melhores sob o comando do AES, de um governo sério, honesto, que está fazendo tudo para mudar a cara desse país. João, essas barreiras que o prefeito colocou em nossa cidade, que a gente está vendo aí que está servindo de nada, ajudou a Pedra em algum momento? Veja, eu não entendo dessa história de medicina, entendeu? Do efeito disso. Eu vejo que isso praticamente, o efeito não foi tão grande assim, não algo de significativo, não. Teve uma visão, e isso trouxe algum reflexo, achando que isso podia evitar a propagação do vírus, enfim, mas na prática isso acho que não teve relevância, não. A gente está ao vivo aqui na TV Informativa Regional. Mais uma vez, a gente quer agradecer a vocês pela paciência e também, em respeito a vocês, a gente quer mais uma vez pedir desculpas pelos mal-entendidos que tivemos no decorrer da nossa live de hoje. A gente está conversando com o doutor João Batista, grande figura que nos deu a oportunidade de estar aqui conversando com a gente. Nos faz recordar, voltar no tempo, João, em um comício que você participava, onde você falava, tu vens, eu já escuto os seus sinais. Você acredita que a pedra tem jeito? Creio sim. E olhe, Di, que eu disse isso naquele comício, algo que a gente vislumbrava, essa possibilidade de que aquilo eram os sinais de que as coisas podiam mudar. Isso é o que passava na cabeça de todo mundo. Infelizmente, essa previsão do poeta, da música do cantor pernambucano, se foi. Os sinais que nós víamos não se concretizaram. Mas eu acho que a pedra tem jeito. Se você tem um governo sério, compenetrado, pé no chão, nós todos sabemos de que que o município não tem caixa para resolver tudo. Ninguém aqui para dizer que isso sobra dinheiro. Agora, governando com seriedade, com prioridade, planejando, fazendo o que é necessário fazer, priorizando aquilo que realmente merece prioridade, tem tudo para fazer o governo melhor. Eu creio nisso, acredito que o novo governo, que em janeiro assumirá, que será, na minha concepção, e pelo que percebe-se das ruas, das pesquisas, do povo, de todos os 4 cantos do município, junho, governarão esse município e tenho certeza que faremos muito melhor. Devido ao avançar da hora, João, está já caminhando para o término do nosso programa, mas tem uma pergunta aqui, que essa pergunta para os nossos internautas é onde vai dar toda a resposta, onde a gente passou alguns minutos aí fora do ar. Em uma live recente, o gestor do município da Pedra, Osório Filho, faz acusações sobre a sua pessoa. Há relatos na cidade inteira que conhece a sua índole e a sua honestidade. Ficamos tristes em ver o gestor fazer esse tipo de acusações e onde ele tem o título hoje de pior prefeito da cidade da Pedra. Na sua visão, na sua avaliação, essas acusações do gestor, falou em alguma coisa ou não? Não, Di, eu dormi tranquilo no mesmo dia. Me dignei com isso, confesso, porque ele sabe intimamente que o que ele disse é uma insanidade. Ele sabe que é insanidade. O que ele disse é, sem dúvida, algo condenável. E eu vi isso até, eu agradeço aqui ao doutor Helder, que me fez essa defesa lá na live que ele participou. E olha que eu tive aqui o Helder, que foi para Recife, lá militou na advocacia, fez grandes amigos, a gente hoje percebe, fez grandes amigos. Então,
O prefeito, é assim que a gente tem que fazer na vida, procurar construir amizades, porque a política passa, os amigos ficam, as agressões pessoais ficam para quem não tem argumento. A agressão que o prefeito me fez é reflexo da situação que ele está vivendo. Da raiva, porque está sendo rejeitado. O rancor que está no coração dele. Ele é altamente rancoroso. Isso ninguém tira. É aquela história que você sabe do escorpião, que chegou na beira do rio, pediu o sapo para cruzar com ele no rio cheio, e o sapo disse: eu não vou passar você, porque você no meio vai me furar e eu vou morrer, aí morremos os dois. E ele disse: eu lhe garanto que você vai me passar tranquilo. No meio do caminho, lá no meio do rio, o escorpião fura o sapo, afunda os dois. E o sapo cobra dele: esse não tem culpa da minha natureza. Então o prefeito está na natureza dele o rancor. Essa história de que o rei sou eu, de que eu posso tudo, tem que ser como eu quero. Infelizmente, aí parte para a agressão. Mas eu digo a você, a violência verbal que ele utilizou contra mim cai sobre terra. Não me abalou, todo mundo sabe. Eu jamais pactuei com qualquer desonestidade. O prefeito, e ele que se auto-intitula, ele que disse que eu chamei e usou a palavra que eu não gosto nem de usar, em momento nenhum. Eu quero que ele, o que eu reclamo, o que eu reivindico, é que o homem público deva prestar conta do dinheiro público que recebe. É um dever. Tanto é que tem o princípio do portal da transparência, onde o município tem que estar sempre alimentando, mostrando os contratos, como fez, com o que está gastando o dinheiro, e ele parece que tem medo, não quer de fazer essa prestação de conta, que é uma coisa que deve ser feita. Normal, de todo homem público, não tem que se irritar por isso. Infelizmente, as agressões vieram dele, eu não imaginei tamanha agressão, quando ele sabe. Mas esse comportamento de pura hipocrisia, a Bíblia diz que chama essas pessoas de sepulcro caiados. Você tem que ter transparência, você tem que dizer uma coisa, pregar o que você vive. Você não pode estar jogando no ar, dizendo uma coisa, fazendo outra. Enfim, você tem que ter transparência, ter coerência, ser amigo. Então eu fiquei tranquilo quanto a isso. Eu durmo tranquilo todo dia. Quem me conhece sabe. Eu conto um relato aqui para você. O seguinte: eu fui presidente da Câmara, na eleição mais disputada da história desse município. Jamais haverá um município eleição daquela. Nunca mais haverá eleição daquela. E eu ganhei a eleição de pé no chão, gastei apenas a sola do sapato. E governei lá os 2 anos. E quando eu saí, depois entrou um vereador aqui, que eu não quero citar o nome, mas perguntou à futura primeira-dama do município quem tinha sido o melhor presidente até aquela época. Ela disse Cícero Faustino. Para ela teria sido o melhor. E perguntou, e é uma pessoa que é meu desafeto meu, e o mais honesto? Ela disse João Batista. Isso me basta. Isso me basta. Viver de forma transparente, com honestidade. Essa é a minha razão de ser. Então, isso me basta. Em momento nenhum, alguém pôde me fazer tamanha agressão. Nem na campanha que eu disputei com o tio dele. Jamais alguém me fez uma agressão dessa, porque todos me conhecem. Mas veio dele, porque, infelizmente, está extremamente nervoso. Hoje, com a situação que ele está vivendo, de repressão, o povo o abandonando, o povo fechando as portas para ele. Eu fui lá num lugar aqui no Gentil, e levei Beto, meu cunhado, para casa dos amigos meus, que votaram em mim sempre, foram amigos meus. E aí, Beto estava de máscara, o amigo meu parente saiu disso, aí disse o nome do prefeito, disse: o prefeito ele não entra aqui na minha casa. Eu digo: não, pai, tu tá doido, isso é Beto. Aí disse: tudo bem. Então, ele está encontrando muito isso. Está botando um tiro, porque muitas casas ele entra, se ele for, as portas estão fechadas. Por quê? As pessoas traíram ele ou ele traiu as pessoas? É uma pergunta aí que você, internauta, pode estar fazendo a outras pessoas também. A gente está caminhando para o término do nosso programa. Eu quero já agradecer de uma forma carinhosa a vocês, internautas, que nos acompanhou até esse momento. Também agradecer a doutor João Batista e pedir desculpa aos internautas por alguns minutos fora do ar, e queremos agradecer de uma forma carinhosa a vocês. Mas para encerrar a nossa participação, quero convidar o doutor João Batista para fazer aí, nessa reta final de campanha,
trazer uma mensagem para os eleitores da Pedra. Ele que foi vereador por vários mandatos, presidente da Câmara, candidato a prefeito, advogado, ex-procurador do município, tem um conhecimento muito bom na área da política. Então, qual é a mensagem, doutor João Batista, que o senhor deixa aí para os nossos munícipes? Eu digo a você uma coisa interessante. Eu via Tancredo naquela eleição de 85, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: o discurso é efêmero pela própria natureza. O exemplo é o contrário, constrói, edifica. Então, nós queremos, com isso, dizer que o exemplo bom tem que ser seguido. Temos que dar exemplo. E nessa reta final, vale aqui também mais um recado do Tancredo. Não vamos nos dispersar. Vamos ficar atentos a essa reta final. Vigilante 24 horas por dia. Vamos convencer cada um, mais um, de que nós estamos já na reta final, muito perto de nascer um novo dia, de amanhecer uma cidade nova, com expectativas novas, olhando para frente, vendo o sol nascer com oportunidade para todos. Então vamos ficar atentos, ficar ligados nisso, crendo fielmente que nós vamos ter dias melhores. E a decisão disso é no dia 15. Dia 15 nós vamos dizer sim ao futuro dessa cidade, vamos dizer não a essa situação de descaso que nós vemos com a nossa cidade. Nós temos que pensar firmemente, achar que temos otimistas com o futuro dessa cidade, que não merece sofrer tanto. O povo não merece viver nessa situação de abandono, de descaso, de governante de costas para o povo. Temos que ter alguém que caminhe ao lado do povo, sofrendo junto com o povo, buscando solução definitiva para os problemas que afligem todos os dias, na cidade, na zona rural, homens, mulheres, jovens, adultos, enfim, pretos, brancos, ricos, pobres, todos somos filhos da Pedra, todos queremos uma cidade melhor. Se não, que cidade vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Esse é o grande desafio. Vamos crer nisso e pedir a Deus que nos oriente, que ilumine a todos, para que tenhamos uma eleição pacífica, tranquila, e a que a vitória surja a vitória, porque eu vi Testão de Ataí dizendo que quanto mais negra a noite, mais breve a madrugada. Então a coisa está mais escura ainda, está no final, mas a madrugada vai surgir, vai raiar um novo dia, e com isso a vitória de junho, se Deus quiser. Bem, gente, nosso muito obrigado aí pela audiência de cada um de vocês. Agradecer a doutor João Batista. Foi várias tentativas para a gente estar se encontrando aqui nesse debate de hoje, essa conversa especial. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, internauta, por ter nos acompanhado nessa entrevista de hoje. Agradecer ao doutor João por ter cedido esse espaço para a gente estar conversando aqui. E deixar aqui os nossos microfones, João, para as suas considerações finais. Tá aí, você trouxe sua mensagem e traz agora as suas considerações finais a todos os internautas. Eu queria, finalizando, agradecer a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que tiveram a paciência de nos ouvir, de compartilhar conosco esse momento. Agradeço a você que nos fez esse convite tão gentilmente, nos abriu essa oportunidade para que nós pudéssemos resgatar a verdade depois de sofrermos essas agressões gratuitas, desnecessárias. Agradecer a você, a sua esposa Amália, que é minha parenta, prima de Denise. Nós somos uma família inteira que está totalmente junta agora. Nossa família está toda junta. E quero fazer um relato aqui, finalizando. O prefeito não conseguiu nos dividir. Ele tentou jogar um contra o outro, tentou nos tirar algumas pessoas do Poço das Ovelhas, insistiu, mas ele encontrou resistência. Ele encontrou pessoas que creem que não é a questão do poder que vai nos convencer. Nós não somos escravos de cargos. Eu não sou escravo de cargo. Eu sou escravo da verdade, da coragem, da lisura, da honestidade. A gente passaria aqui a noite inteira sem perder essa oportunidade de estar conversando com esse grande baluarte, que eu tenho um carinho. Não é de hoje, não é de agora, não é desse momento. São de velhas campanhas, de vários momentos
onde passamos em vários anos aí, onde a gente teve a oportunidade de ver a trajetória de João Batista. Então eu quero agradecer mais uma vez a você, internauta. Fica aqui o nosso abraço a vocês, que Deus abençoe e que possamos trilhar novos caminhos. Finalizando com uma mensagem que o nosso amigo João trazia em outros dias e outros momentos. Tu vens, que eu já escuto os teus sinais. Um forte abraço e até segunda-feira tem surpresa para você aqui no nosso programa. Um forte abraço, boa noite a todos.